paz e alegria. Nós teremos apenas uma mensagem a respeito do livro de 2 Samuel. Bom, faço a ressalva que, na verdade, essa mensagem sobre 2 Samuel já começou quando falamos a respeito de 1 Samuel, porque originalmente os 2 livros, como nós temos na nossa Bíblia, eles eram um livro só. Então algumas informações, as informações mais técnicas sobre autoria, data e essa coisa toda, elas valem para os 2, porque originalmente era um texto só e depois foi dividido. Então, de certa forma, nós estamos continuando a mensagem a respeito de 1 Samuel, nesta mensagem sobre 2 Samuel. Sim, a história contada em cada livro, ela tem os seus detalhes, e aí são coisas diferentes. Mas era como se fosse um livro só no começo, eles eram realmente um texto só. E aí, então, vale a pena, se você não assistiu a primeira mensagem, a mensagem sobre 1 Samuel, quando falamos a respeito da questão de autoria, por exemplo, e das informações específicas a respeito dessa parte desse livro todo, que seria Samuel, do livro completo, mas a parte que está em 1 Samuel na nossa Bíblia. Se você não assistiu, na descrição desse vídeo você encontra o link para acessar essa primeira mensagem e ver as informações a respeito de autoria, porque ainda que Samuel morra no primeiro livro, já se fala da morte dele no primeiro livro, as informações sobre a autoria são importantes para os 2 livros e refere-se sim a Samuel. É importante então você acompanhar todas as coisas que falamos naquela primeira mensagem, na mensagem sobre 1 Samuel. Hoje nós vamos falar, nesta mensagem sobre 2 Samuel, nós vamos falar a respeito da data desse texto, que vale também para 1 Samuel, porque, como eu disse, originalmente os 2 eram um livro só. Então a mesma informação vale para os 2. Da mesma forma que nós temos um problema para definir a questão da autoria, ainda que possamos definir por reconhecimento, por homenagem, essa coisa toda, e porque começou a escrever o texto, nós temos uma dificuldade muito grande para definir a data em que o texto de 1 e de 2 Samuel, esse texto ficou pronto, que alguém colocou o ponto final no texto desses 2 livros. 2 livros como nós conhecemos. Então, exatamente porque esse texto deve ter passado por várias mãos, vários editores, várias pessoas trabalharam para que o texto tomasse a forma final, e foi ao longo da história, juntando histórias, para ter um texto como nós temos hoje na nossa Bíblia. Mas há alguns detalhes, sim, que nos permitem aproximar um pouco a questão da data de 1 e de 2 Samuel. Há uma referência à cidade de Ziclag. Diz lá que em 1 Samuel 27,6 diz que ela pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Opa, nós temos uma informação aí. E também há algumas informações sobre Judá e sobre Israel. Mas durante o tempo de Saul e de Davi, o reino era um só. O reino vai ser dividido de fato com Roboão, depois de Salomão, com o filho de Salomão, com Roboão, e divide entre Roboão e Jeroboão. Mas já se fala dessa divisão, já há um embrião dessa divisão, até porque vinha na questão já desde a coroação de Davi e tudo mais. Mas tem alguma coisa aí, tem alguma informação importante aí, porque está falando já de Israel e de Judá. E fala sobre pertencer aos reis de Judá. Tem alguma coisa aí, tem alguma informação aí. E o livro também não fala nada a respeito da queda de Samaria. Não tem nenhuma menção, nenhuma nota que diga aconteceu antes da queda, antes que tivesse a invasão dos assírios com relação a Samaria. Não tem nenhuma informação nesse sentido. Então, como tem essa informação sobre Ziclag, sobre pertencer aos reis de Judá, e também não há nenhuma menção, qualquer que seja numa nota, a questão de Samaria, é possível, então, que o texto de 1 e de 2 Samuel tenha ficado pronto entre a divisão do reino e antes da queda de Samaria. Neste momento, aproximadamente 930 a.C. e 720 a.C.
As referências das últimas palavras de Davi, que nós encontramos no texto de 2 Samuel, nos faz sim entender que parte desse texto já começou a ser escrito durante o reinado de Davi, alguém deixou isso registrado e depois juntou no texto. Então, a confecção final desse texto é uma situação complicada para se definir, mas acredita-se, a academia acredita que seja entre a divisão do reino, aproximadamente 930 a.C., e antes da queda de Samaria, aproximadamente 720 a.C. Porque mesmo que não falasse da história de Samaria, sempre tem, às vezes, alguma menção do editor, que ele conta alguma coisa para explicar para quem está lendo em momento posterior por que o texto traz aquela informação, por que chamava de vidente, no primeiro tem isso. O vidente antigamente, o profeta era chamado de vidente antigamente, ele explica, o vidente, o editor explica isso no momento em que fala a respeito do vidente, do profeta. Então nós temos também algumas observações, algumas ponderações, essa questão de Ziclag e ser a cidade dos reis de Judá, tem sempre alguma notinha para dar alguma explicação, ainda que esteja fora do contexto do texto propriamente dito. E não há nenhuma informação a respeito de Samaria. Então deve ter acontecido nesses dois momentos, entre a divisão do reino e antes da queda de Samaria. O segundo livro de Samuel, ele trata especificamente sobre o reinado de Davi, sobre os aproximadamente 40 anos que Davi reinou, e é um livro muito personalista, é um livro que trata muito sobre Davi realmente. Ele começa com a notícia que é dada a Davi sobre a morte de Saul e Jonatas, quando eles estavam em batalha. Davi já é aclamado rei por Judá, a sua tribo, e aí começa um jogo de poder sendo travado na casa de Saul, entre um dos filhos que ainda permaneceu vivo e um comandante do exército que tentam manter ainda a dinastia de Saul através do filho. Há então uma pequena revolta, uma pequena encrenca acontecendo, quase que já há uma divisão, mas Davi acaba unificando realmente a vida religiosa e política da nação, quando ele traz a Arca da Aliança de volta, quando ele tem batalhas e tem muitas vitórias, ele já era reconhecido, ele já era tido como o que seria realmente o rei de Israel. Ele acaba então sufocando essa pequena rebelião que se começa, e depois de aproximadamente 7 anos e meio, ele consegue de fato unificar o reino e se tornar rei em Israel realmente. O tema do rei vindouro já aparece, do Messias, já aparece no texto de Samuel, quando Deus faz uma aliança perpétua com Davi. E lá no capítulo 7, no versículo 16, fala que o trono de Davi será firme para sempre. Jesus é que mantém o trono de Davi firme realmente nessa ideia, nesse contexto da promessa do Senhor. E aí Davi consegue derrotar muitos inimigos, inicia-se um processo de uma provável, digamos assim, estabilidade, aparente estabilidade da nação, e também já inicia-se uma prosperidade. Acontece muito mais com Salomão. Davi ainda teve que travar muitas batalhas e teve mais alguns problemas ainda que ele enfrentou. Ele era um ser humano. Ele tinha a força, a ousadia, a capacidade de ir à frente na batalha e de enfrentar várias dificuldades, mas também era humano, também tinha suas limitações e as suas vulnerabilidades, as suas incoerências como ser humano. Nós vemos ele indo também na direção do pecado. A Bíblia não tenta esconder quando os seres humanos fazem coisas erradas. Ele foi na direção do pecado no adultério com Batseba, e quando ele consente e encaminha o assassinato de seu marido, de Urias, e apesar do arrependimento de Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, há consequências depois desse pecado de Davi. Diz o texto no capítulo 12, versículo 10, que a espada jamais se apartaria da casa de Davi. E ele teve, sim, que enfrentar algumas consequências desse seu erro, desse seu pecado.
A Bíblia não mostra seres humanos que são super, que só tem momentos em que tudo dá certo e tudo está em ordem. A Bíblia também mostra essas incoerências humanas e mostra que Deus age a partir dessas incoerências. Ele nos chama ao arrependimento, à mudança diante do erro que nós cometemos, nos chama para uma vida diferente, uma vida nova, para fazermos as coisas de acordo com a sua vontade e age a partir disso e apesar disso, apesar do que nós fazemos, apesar do que nós somos, apesar das nossas incoerências, o Senhor age para que haja mudança no meio de tudo isso. A história de Davi mostra isso muito claramente. Bom, como pai, Davi acabou não agindo sempre da melhor forma. Ele teve punição, claro, por conta do seu pecado, houve consequências, e ainda que ele tenha se arrependido e tenha sido perdoado, houve consequências daquele pecado que ele cometeu. E ele teve que então amargar um incesto entre seus filhos, ele teve que amargar assassinato entre seus filhos, a ausência de Absalão, o seu filho, durante um tempo, que depois de uma longa separação com seu pai, retorna e inicia, na verdade, uma rebelião contra o próprio pai, tentando tomar Jerusalém, e Davi foge de Jerusalém. Aquele homem ousado nas batalhas preferiu fugir nesse momento para não enfrentar as consequências de ter que lutar contra o próprio filho, porque uma disputa dessa levaria ao que de fato aconteceu. Alguém teria que morrer, porque era uma rebelião, era algo muito sério, não era uma coisa que talvez houvesse qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de possibilidade de ajuste a partir do que estava acontecendo. Absalão acaba morto, ele acaba pendurado numa árvore e o chefe do exército de Davi acaba matando Absalão, mesmo que não fosse a vontade de Davi. Possivelmente não havia outro caminho naquele momento. Já há uma desavença nesse momento em que Davi vai voltar para casa, entre Israel e Judá mais uma vez. Já tem, como eu já falei, um embrião dessa separação. Um rebelde chamado Seba instiga Israel a abandonar Davi e todos deveriam ir para casa, mas essa rebelião acaba não dando certo. Davi retorna e torna-se de fato mais uma vez rei da nação. Na verdade, ele não deixou de ser, ele tinha deixado para evitar um confronto com o próprio filho. Embora Davi tome uma série de decisões erradas em sua vida, e até mesmo algumas vezes pouco sábias, outras muito sábias e muito certas, mas algumas muito erradas e pouco sábias, a rebelião, nesse momento, mais uma vez é sufocada, ele é estabelecido como rei, e o livro termina, de 2 Samuel, com 2 belíssimos poemas e também a lista dos valentes de Davi, além de a apresentação de mais um erro de Davi. Ele queria saber qual era a força que ele tinha, e a força dele era o Senhor. Ele não tinha que se preocupar com que força ele tinha. Quem dava força para ele era o Senhor. Mas ele tenta levantar o senso e acaba tendo problemas por conta disso. Se arrepende mais uma vez do seu pecado, mostrando mais uma vez que nós podemos sim ir por caminhos errados, mesmo depois de já termos experimentado tantas coisas da parte do Senhor, como Davi experimentou, e novamente seguiu por um caminho errado e mais uma vez se reconhece como pecador diante do Senhor, se arrepende, compra a eira de Araúna e apresenta suas ofertas ao Senhor, acaba construindo um altar naquele local e encaminha todas as coisas para ter de fato relacionamento com o Senhor. O homem segundo o coração de Deus era aquele que não era aquele que não cometia erros e que fazia tudo certo, era aquele que sabia quando errava, se acertava com o Senhor e buscava a vontade do Senhor para corrigir diante dos seus erros. A vida de Davi, então, nos revela que o problema não está no erro em si. Claro, não devemos ir pelo caminho do erro, devemos fugir disso, evitar isso, é claro que sim. Mas o Davi nos mostra que o problema não está em cometer o erro, mas em permanecer nesse erro, em deixar de lado a vontade do Senhor. Quando nós erramos, nós devemos nos arrepender diante do Senhor. E ainda que haja consequência por conta dos nossos erros, mesmo que perdoados nós sejamos, alguma consequência pode se apresentar, pode não ter consequência nenhuma, mas às vezes as ações já desencadearam alguma coisa e então as consequências podem se apresentar mesmo com o perdão que nós recebemos. Nós temos sim, mesmo assim, a chance de iniciar algo novo diante do Senhor e com o Senhor. Algumas consequências ainda podem se apresentar, mas espiritualmente nós temos o perdão do Senhor.
e nós podemos trilhar esse novo caminho, indo na direção da vontade do Senhor, buscando mais uma vez a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.